A Bíblia começa a dizer que José, ele vai levar um alimento para os seus irmãos, ele vai saber como que seus irmãos estão, uma região ali mais desértica, né? Que os seus irmãos estavam procurando pastagens ali para as ovelhas de seu pai. O que acontece? Os irmãos invejosos, os irmãos que odiavam José, eles agarram o rapaz e eles tiram ali a sua roupa, lançam ele dentro de uma cisterna. Então, uma cisterna, era um poço, né? Um poço que era cavado no meio do deserto, onde eles procuravam água. Provavelmente aquele poço ali estava vazio, né? A Bíblia vai fazer questão de dizer isso. E eles lançam José ali dentro. Então, um poço onde ele não conseguiria sair, ele está lá dentro. Ninguém sabe se está machucado, se está ferido, só sei que lançaram ele ali dentro daquele poço. E agora eles estão maquinando ali do lado de fora do poço, eles estão maquinando o que fazer. Vamos acabar com ele, vamos matá-lo, né? Eles estão planejando matar o próprio irmão. Então, tenta imaginar agora a situação do José, dentro daquele poço. Tenta imaginar o que se passa na cabeça daquele rapaz que tem planos, tem projetos, sonhos que o próprio Deus colocou na mente dele, de que todos os irmãos vão se curvar diante dele, e agora ele está vendo seus irmãos o lançarem dentro de uma cisterna, o invejarem e terem cada vez mais ódio dele. E aí, o texto diz o seguinte, olha só. Quer ver? Olha só. Os irmãos dele disseram, né? Lá vem o sonhador. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Olha só. Os irmãos planejaram contra ele. Aí o Rúben, né? Olha só, o Rúben tentou livrar o irmão dele das mãos dos irmãos, e aí acrescentou, não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Então o irmão dele até tentou defender, né, o Rúben. E aí, olha só, chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Então, olha só, os irmãos de José o jogam ali, e quando José talvez está na esperança de que, sei lá, os irmãos vão tirá-lo dali, que vão pedir desculpa, e olha o que acontece. Ao se assentarem para comer, viram de longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamos e mirra, e que eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas? Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Então talvez o José está todo esperançoso, beleza, finalmente meus irmãos vão me tirar desse poço. E os irmãos de José, não sei se eles estendem a mão, se eles lançam uma corda, se eles colocam uma escada, não sei. Só sei que o José agora está saindo do poço, talvez todo feliz, né? De fato, não chegou o meu fim. Então eu estava aqui começando a pensar que talvez, estou conjecturando, viu gente? Talvez o José começando a pensar que Deus tivesse o abandonado, ele está sendo tirado do poço agora. Aparentemente tudo vai dar certo na vida dele. Mas o que acontece? Quando ele sai do poço, os irmãos já estão ali o esperando, uma caravana de ismaelitas vindas de Midian, né? Vão pegar o José, vão colocar José agora como escravo desses homens, vende José agora por 20 moedas de prata, e José agora, provavelmente, como escravo, acorrentado, está sendo levado por essa caravana em direção ao Egito. Ou seja, essa caravana está indo para mais longe de sua casa, essa caravana vai levá-lo para o Egito. E detalhe, como escravo. José agora está sendo feito escravo. Mas espera aí, como pode o sol, a lua, 11 estrelas se curvar diante de um escravo? E talvez na mente de José passava aquela ideia, será que aqueles sonhos são reais mesmo? Será que Deus está comigo mesmo do jeito que eu estou imaginando? Porque a ideia que provavelmente passou na mente desse homem deve ser, poxa vida, Deus me abandonou. Alguma coisa eu devo ter feito no meio do caminho que fez aquele Deus que estava se revelando a mim ter me deixado para trás. Porque olha só a situação em que eu me encontro. Eu, que outrora era o filho preferido do meu pai, fui o mais odiado dentre os meus irmãos, fui lançado numa cova, num buraco, e agora eles me vendem como escravo. Vocês conseguem ver aqui, né, gente, o paralelismo da história de José com a história de Cristo. Talvez seja uma das mais belas, né, tipologias no Antigo Testamento do Senhor Jesus. Mas vamos seguir na história. Depois a gente fala dessa questão da tipologia. Então talvez na mente do José se passasse isso, pessoal. Por quê? Porque quando a gente está passando por situações difíceis, é isso que passa na mente da gente. Parece que tipo assim, poxa, ninguém se importa comigo, olha só o que está acontecendo. Quando a gente está passando por uma situação muito difícil, parece que surge dentro do nosso coração aquele desejo de questionar a Deus. Senhor, o Senhor não está vendo isso? Como se Ele não estivesse vendo, como se Ele tivesse virado as costas para nós. Isso acontece praticamente com todo mundo, no momento de aflição. E tenta imaginar agora José, que só está fazendo o que é certo. E agora, de dentro de um poço ele sai, mas agora vai ser vendido como escravo, vai para longe do seu pai, vai para longe de casa, para longe de tudo. Para uma nação completamente idólatra. E aí, olha só. Então, os irmãos de José aqui continuam com o plano, né? E aí vamos ver aqui o que acontece, ó. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar. Isso já está lá no final, verso 36 do capítulo 37. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Então, olha só, um homem muito importante lá no Egito olha para José e fala, vou comprar esse escravo. E aí os midianitas, né, os
Aqui por que traz midianitas em algumas passagens e ismaelitas na outra? É porque eles eram descendentes de Ismael que viviam na região dos midianitas, entende? Por isso que lá em cima está ismaelitas, aqui está midianitas. Beleza? E o texto lá de cima já disse isso. Né? Venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Então um homem importante, poderoso ali do Egito, compra José agora como escravo. E talvez mais uma vez José está pensando nisso. Poxa vida, esse Deus me abandonou, não faz sentido. Porque ele me dá todos aqueles sonhos, e agora, quando eu acho que esses sonhos vão se cumprir, eu estou no Egito, escravo de um homem, de um oficial. Não faz sentido isso. Olha só o que fala aqui. Eu vou avançar, porque no capítulo 38 fala sobre Judá e Tamar, né? Aí depois, e é um contraste muito grande, a gente pode falar disso, já tem, na verdade. Se você quer ver uma comparação bem legal, lá dentro do Bibliaflix, se você é aluno do Bibliaflix, pesquisa lá dentro do Bibliaflix por Gênesis 38, ou Judá, sabe? Tamar, talvez pesquisa por esses termos, você vai encontrar ou então sobre decadência espiritual, decadência, né, moral, uma coisa assim, você vai encontrar um devocional lá onde eu falo sobre o contraste entre a história de Judá e Tamar e a história de José e a mulher de Potifar. Isso já tem tempo que eu fiz esse devocional, mas vai te abençoar muito, para mostrar como que o Judá está chamando a sua nora ali como uma prostituta, né, que se veste como uma prostituta para ter relação com ele, enquanto a mulher de Potifar também está chamando José para ter relação com ela, e o contraste entre os dois. Um se afundando cada vez mais no pecado e o outro vencendo o pecado, mantendo-se fiel a Deus. Beleza? Vamos lá então. José é assediado pela mulher de Potifar. A Bíblia vai dizer o seguinte, olha só, que José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial e do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas. Tá vendo? Os ismaelitas de novo, que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José. Olha só, o texto está nos dizendo, o Senhor estava com José. Mas será que alguém falava isso lá? O que vocês acham? Alguém falava assim, olha, José, eu estou com você. Provavelmente não, você não anda ouvindo, né, uma voz audível do céu falando, sabe, Vilma, eu estou com você, Joana, eu estou com você. A gente não ouve, a gente contempla hoje através da palavra, mas no tempo da história de José não existia palavra, escritura, para que ele pudesse ler. O que ele havia ouvido a respeito de Deus foi o que seu pai falou a respeito de Deus, e foi os sonhos que ele teve até então, Deus se revelando a ele ali. Não havia uma palavra, né, Deus estava com ele. Isso aqui foi o autor do Gênesis, Moisés, muito tempo depois escrevendo. Olha, tudo estava dando certo na vida de José porque Deus estava com ele. Sabe? Mas olha só, o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Então José começou a prosperar, a fazer bem feito o seu serviço, e ele agora não está sendo somente um escravo do Potifar, ele está morando na casa do Potifar, junto com ele ali, cuidando de tudo. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia prosperar em tudo que realizava, ou seja, quando Potifar olhou para José e percebeu, poxa, só pode ser Deus na vida desse homem, porque olha só, tudo que ele toca prospera. Agradou-se de José e tornou-o o administrador de seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo que possuía. Desde que deixou os cuidados de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Então, olha só, José, onde ele colocava a mão, as coisas fluíam, eram abençoadas. E ele agora está tomando conta da casa de Potifar. E Deus está abençoando tudo aquilo. José está fazendo as coisas e Deus está abençoando tudo aquilo que ele faz. Né? E o Potifar olhou para aquilo e percebeu isso. E agora está cuidando, colocou José para cuidar de tudo. Olha só. O verso 6. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo que possuía, né, tudo que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Por quê? Porque ele poderia ser envenenado a qualquer momento. Então, né, o rei tinha que tomar cuidado, esses homens de alta patente aqui do Egito tinham que tomar cuidado o tempo todo. José era atraente de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou, venha, deite-se comigo. Então a mulher do Potifar começou a desejar José, uma mulher provavelmente muito bonita, muito atraente, e agora está desejando José. E talvez José, né, diante dessa situação, ele olhasse para tudo isso e pensasse, né, poderia ter passado na mente dele. Será que isso é uma forma de Deus me abençoar? Será que isso é uma forma de Deus me recompensar? Poderia passar isso na mente dele. Ele já cuida de tudo que é do Potifar. E agora a mulher do Potifar está querendo ter relações com ele. Ela se apaixona por ele, né? E o José, ele não vacila. Mesmo estando numa terra longe, mesmo sem ter talvez ouvido Deus falar audivelmente que estava com ele, mesmo talvez já tendo passado pelo consolo do abandono do pai, não o abandono intencional do pai, mas os irmãos o traíram, e agora ele provavelmente está no Egito e sabe que o seu pai, mesmo sabendo o caminho do Egito, não veio procurá-lo, sabe? Então provavelmente o tempo passando, os anos estão passando, e agora o José está pensando talvez várias coisas ele estivesse pensando aqui nesse momento. Só que quando a gente acha que o José vai cair por causa de um erro, de uma tentação dessa que chega diante dele, olha só, a mulher fala, venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Nada ele me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Olha isso, gente. Isso aqui é uma das palavras mais belas que a gente encontra na história de José. Porque ele está diante de uma tentação, ele passou por várias provações até agora, foi lançado numa cisterna, foi vendido como escravo, foi parar na casa de um homem chamado Potifar, e agora
quando a gente acha que ele acredita que Deus o abandonou por completo, olha só o que acontece. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Ou seja, mesmo numa terra distante, mesmo numa situação difícil, ele permanece fiel e ele está falando, como é que eu vou pecar contra Deus? Sabe qual é a ideia que isso aqui nos passa? De que mesmo estando lá no Egito, José tinha plena convicção de que Deus não o havia abandonado. Ainda que talvez no percurso de toda essa situação, a sua mente pudesse, né, os dados inflamados do maligno pudessem atacar a sua mente, dizendo, e aí, José, você fala que esse Deus está com você fala que esse Deus te prometeu coisas, mas olha aí a situação. Que Deus é esse que te permite ser lançado numa cisterna? Que Deus é esse que te permite ser vendido pelos seus irmãos? Que Deus é esse que permite você vir parar na casa de um homem aqui no Egito? Esse Deus te abandonou. Talvez o inimigo soprasse isso nos ouvidos de José. E diante da maior tentação, José declara, como poderei eu pecar contra Deus? Ele está no Egito. Ele já passou por várias provações, por várias situações, mas ele sabe, Deus não me abandonou, Deus está aqui comigo. E ele sabe que se eu pecar, que se eu errar, se eu ter relação com a senhora, eu vou estar pecando contra ele. Eu não posso fazer isso. Vocês estão entendendo? Então ele tinha essa convicção. Irmãos, qual é a ideia minha com esse devocional aqui? É mostrar para você que você também e eu também, nós devemos ter essa convicção de que Deus ele não nos abandonou. É uma pergunta, será que Deus te abandonou? Será que Deus te abandona? Será que isso é possível? Você vai ver que não. Olha só, a história de José continua, né? A mulher do Potifar, sendo uma mulher muito perversa, olha o que ela faz. O texto vai dizer assim, olha, verso 11, capítulo 39. Um dia, ele entrou na casa, fez suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse, vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou o seu manto ao meu lado e fugiu de casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então repetiu a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou o manto ao meu lado e fugiu. Olha só, então a mulher toda perversa, maligna, ela faz toda essa trama para enganar ali o marido e jogar a culpa no José, como se ele tivesse feito algo de errado, né? José fugiu dela, José correu, o seu manto chegou a ficar agarrado lá na mão dela e ela vazou fora. Aí o texto continua, olha só. O que vai acontecer? Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. Sabe o que acontece aqui? Olha, José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele. Então, olha só que interessante, irmãos. O texto está dizendo que o José, que não fez nada de errado, agora ele está lançado numa prisão. Prisão onde eram colocados os escravos do rei. Ou seja, era uma prisão que ficava na parte de baixo ali, provavelmente da casa de Potifar. E o que acontece? Os escravos do rei ficavam ali, ou seja, os prisioneiros, na verdade, do rei, ficavam ali. Pessoas que haviam tentado contra alguém de alta patente ou até mesmo contra o próprio rei ficavam nessa situação. É como se fosse uma masmorra. Um lugar sem iluminação, um lugar muitas das vezes úmido, um lugar, né, que a pessoa só de ficar ali, ela se bobeasse, ela ficava louca numa situação daquela ali, então ela não tinha contato com mais nada. Só que o texto vem e diz, o Senhor, olha só, o verso de número, deixa eu ver aqui, o verso de número 21. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade. Essa expressão, mas o Senhor estava com ele, é o que a gente precisa guardar na nossa mente o tempo todo, irmãos. Sabe? Porque, mas está falando do José, sim, mas o José, ele confiou em Deus. E quando nós confiamos, o próprio Senhor Jesus já deixou promessa de que ele não nos abandona. E muitas das vezes, no momento de sofrimento, o que vem na nossa mente é isso. Deus deve ter me abandonado, o Senhor me deixou. E aqui a gente está vendo que o José, ele tinha essa plena convicção, né, que Deus não havia abandonado. Ainda que lá talvez não houvesse uma voz audível dizendo, José, eu não te abandonei. Ainda que não houvesse essa voz. O autor aqui do Gênesis vai escrever, né, mas o Senhor estava com ele. E várias vezes a palavra de Deus vai falar isso. Mas o Senhor estava com ele. E aqui mais uma vez, né, o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Então olha só, onde José estava, o Senhor estava com ele. E o Senhor estando com ele, as coisas aconteciam de acordo com a vontade do Senhor. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. Então quando ele estava na casa do pai, o seu pai confiava nele, encarregou ele de cuidar de todos os irmãos. Aí quando ele vai para a casa do Potifar, o Potifar agora confia para que ele tome conta de todas as pessoas e tudo que tem na casa. Agora, quando ele vai para a prisão, o carcereiro coloca ele para tomar conta de todo mundo que está na prisão. Vocês estão percebendo o que Deus está fazendo? É como se Deus estivesse aqui capacitando o José em várias esferas de sofrimento para quando chegasse lá na frente, ele tomasse conta de todo o Egito. Vocês estão entendendo o que Deus está fazendo? Tem horas que a gente não entende, tem horas que a gente acha que Deus nos abandonou, mas Deus só está fazendo você passar pelos processos que você precisa passar para que ele realize aquilo que ele já falou que vai fazer na sua vida.